Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora vamos dar prosseguimento à parte 2 da reflexão do livro Bilhões e Bilhões do Carl Sagan. É um livro que traz bastante dados e muito mais também marca esse livro pelas opiniões filosóficas que o Carl Sagan tem, né, de divulgação científica, sempre dentro da razão, da lógica. Muito interessante, né? Ele abre aí espaço para outros físicos também na área. Então, ele vai começar ali nos capítulos subsequentes aos que a gente analisou lá na parte 1, falar que a Terra não foi sempre bonitinha como a gente tem ela hoje, né? A gente pode pisar nela, uma crosta sólida, né? Mas ela tem, como indica o seu núcleo tem um núcleo de ferro líquido, né, que sai pelos vulcões, então tem uma substância que ainda incandescente, que marca as eras primordiais da formação da Terra há mais de 4 bilhões de anos, e que era uma bola de imensa de fogo e foi se resfriando no espaço. O espaço é frio, então essa bola foi se resfriando e pelos movimentos circulares, né, ele foi tornando a forma esférica, né, e achatada nos polos, conforme nós temos comprovações de hoje. Então, após houve uma imensa chuva de meteoros, de asteroides sobre a Terra, trazendo o sal que a gente põe na batatinha frita, o ferro que circula nas nossas veias, e a água, elementos que até hoje nós sabemos, identificamos hoje, que é por esses asteroides que vieram do espaço e formando então esses pântanos, essa diversidade de espécies, diversidade de seres que vão surgindo, é muito diferente de nós, né? E vão surgindo através aparentemente desse caos no início, vai surgindo o equilíbrio ao longo desses períodos de bilhões de anos de evolução. Esse equilíbrio vai se mostrando dentro da natureza, uma certa cooperação da natureza, inclusive essa cooperação seria muito importante que nós, como seres humanos, nossa sociedade, tivéssemos essa cooperação, se a gente aprendesse, né, com a natureza para sermos melhores, né? Porque se a gente for observar quantos cientistas tem dentro do meio político, né? O Carl Sagan fala no Conselho dos Estados Unidos, né? Quantos membros tem, né? Talvez raros são os membros da ciência dentro de um conselho de um país que tem posições políticas. E isso sugere argumentos e debates salutares sobre tratados que podem vir a ser concretizados dentro de uma nação, que é muito importante. Porque o argumento de autoridade, você ser um presidente, você ser um papa, é um argumento, até eu falo sobre esses maus argumentos lá no livro ilustrado dos maus argumentos, que está lá no meu canal ali também. E falo mais detalhadamente sobre essa questão do argumento de autoridade, que o presidente falasse, ele não tem conhecimento da ciência, então ele não vai ter um conhecimento profundo, investigativo. Então ele precisa de pessoas que são da área, né? Assim como um biólogo conhece o corpo humano, né? Um botânico conhece as plantas, né? É importante ouvir esses especialistas. Então, principalmente na questão dos CFCs, né? Dos aerosóis, desde a época do livro que Carl Sagan escreveu, destroçam com a camada de ozônio, porque esse ozônio, o ozônio é O3, então esse CO2, principalmente CO2, né, que são outros gases perniciosos, mas esse dióxido de carbono ele se junta com o ozônio e quebra a molécula de ozônio, causando buracos dentro da nossa atmosfera. Então esses raios UV, que são os raios ultravioletas, que são bem perniciosos, eles acabam passando com mais vivacidade e mais intensamente, né? O que a gente observa hoje
vai causar consequências só daqui a um século, assim como o que a gente tenta fazer hoje para melhorar redução de poluentes, como foi os protocolos de Kyoto, os protocolos de Montreal, né? O Montreal mais relacionado à questão do ozônio e o protocolo de Kyoto mais relacionado com a questão da emissão do CO2. Então, esses protocolos eles visam durante décadas, talvez séculos, para uma melhora. Então, não, é a longo prazo. Então, um problema que nós temos da eliminação de elementos poluentes na atmosfera é um problema global, inclui todo mundo, e um problema de longo prazo. Então, esses elementos, porque esses elementos, o gás carbônico, ele fica armazenado nos seres vivos. Né? Então, os fósseis, por exemplo, eles têm, estão submetidos às plantas também, quando se decompõem, elas carregam o carbono junto delas e ficam a altas pressões embaixo da terra e gera o petróleo. O petróleo é gerado por essas substâncias, desses seres, desses fósseis que vão se decompondo. Então, ao queimar esses fósseis, a gente libera, né, elementos que ficaram bilhões de anos escondidos e nós jogamos de volta para a atmosfera. E as árvores acabam absorvendo isso. E é muito importante as árvores nessa questão, né, de evitar os desertos. Né? O mesmo efeito, essa queima desses elementos perniciosos, eles agravam, eles intensificam a temperatura elevada da Terra, porque existe o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, né? Porque o Sol vem, a radiação solar, melhor dizendo, chega na atmosfera, uma parte é absorvida, uma parte é refletida. Então, dessa parte que chega para nós, ajuda a manter a temperatura propícia à existência da vida aqui na Terra, da nossa espécie. Mas com esses elementos indo para a atmosfera, CO2 principalmente, ou outros gases poluentes, e eles vão intensificar esse efeito estufa, causando o que a gente chama de aquecimento global. Já há dados que comprovam a questão do aquecimento global, há ferramentas que indicam que isso está acontecendo e há ferramentas para evitar o aquecimento global. Então, as árvores elas retêm esse dióxido de carbono, né, e favorecendo, então, ajudando nós a esse combate contra esse aumento de temperatura que nós mesmos produzimos. Né? E o aumento da temperatura vai causar o quê? Aumenta o nível de doença, de cólera, de malária, de febre amarela, né? Aumenta a água do mar, porque o aumento de temperatura degela as geleiras, e a saúde respiratória vai muito mal daí com o aquecimento global, porque os poluentes que vão se misturar à atmosfera. Né? Na China, por exemplo, nós temos muitas termoelétricas, eles andam de máscara, mesmo antes da pandemia agora da Covid, eles já usavam máscara antes por causa das termoelétricas. Né? As termoelétricas usam carvão na queima para gerar energia, então esse carvão joga na atmosfera dióxido de carbono. Então isso fica irrespirável o ar lá, por isso que eles usam, né, máscaras. Então essas ferramentas servem, as ferramentas científicas construídas servem para monitorar e tentar mudar a nossa maneira de viver no mundo. Então, por exemplo, nós temos o carro elétrico, né? Muito se discute até hoje que o carro elétrico anda pouco, não anda muito. Eu prefiro um carro que ande bastante, mas que queime combustível fóssil. Né? Então você quer um carro que traga menos prejuízos ao meio ambiente, não gere mais gases poluentes, ou você quer pensar nos outros, pensar nas futuras gerações e pensar num carro também mais econômico para o meio ambiente e para todos nós. Né? Esse é o carro elétrico. Né? Nós não podemos ficar em discussão de que vai andar menos porque é elétrico. Não, nós temos que pensar
no bem da maioria, que é a questão da crise ambiental, que nós temos desde que o livro foi escrito por Carl Sagan, né? Essas discussões permanecem até hoje, né? Alguns a favor, outros contra. A energia nuclear também é uma energia que não gera o aquecimento global, não agrava o efeito estufa, né? Mas se tem que ter cuidado na hora de armazenar o lixo radioativo, por exemplo, não pode ser jogado no lixo comum. São elementos próprios, as pessoas têm que estar muito bem preparadas para lidar com energia nuclear, não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? Houve incidentes na Ucrânia e até mesmo no Brasil envolvendo questões nucleares muito perniciosas, né? Então, tem a questão da energia solar, né? Para locais onde tem bastante sol, né? Não serve para locais que são muito nublados. São regiões específicas, né? Energia eólica, né? Energia eólica é dos ventos, então, da mesma forma que não vai colocar energia nuclear em locais nublados, né? Não vai colocar energia eólica em locais que não tem vento, porque a energia eólica precisa dos ventos. Então essas ferramentas não podem serem usadas, as ferramentas tecnológicas nossas não podem ser usadas para a gente usar um contra o outro, para a gente se tornar mais perigoso um com o outro. É uma importante preocupação, uma importante preocupação do Carl Sagan nos livros dele, é recorrente isso, né? Então, porque muitas vezes nós queremos conquistar a natureza, e isso não é possível. Nós não podemos controlar a natureza, nós não podemos mandar na natureza, nós podemos conviver com ela e viver com ela. Como o caso da Covid-19 surgiu aí, o Covid vai continuar existindo. Nós usamos a vacina, alguns métodos de higiene, de distanciamento social para evitar de contrair ela, mas ela está aí, né? A gente não pode controlar, eliminar a natureza, a gente vai ter que conviver com ela. Então essas ferramentas nós usamos para poder viver melhor e fazer esse equilíbrio dentro da natureza, né? E dentro disso surgem aspectos científicos e religiosos, né? Os aspectos científicos são bem diferentes dos religiosos, porque os religiosos eles acreditam em algo, eles têm fé sobre aquilo que acontece, né? E não tem a preocupação de provar, é uma visão. E os aspectos científicos têm que passar por uma investigação, tem um método, mas é uma base segura, né? Uma base segura, porque nós sabendo, por análise científica, de como vai contrair o coronavírus, a Covid-19, nós vamos evitar, né, de contrair pelos métodos científicos, né, e não por misticismo ou crenças, né, de alguma forma, né, que isso não é um aspecto lógico que só a ciência vai nos trazer, um aspecto racional, um caminho seguro para nos organizar, que nem as leis civis, né? As leis civis são uma arquitetura segura para a gente conviver uns com os outros, né? Para que uns não queiram mais que os outros, que isso é bem comum, né? O egoísmo humano está entrelaçado em todos nós. Então, a gente precisa, né, ter essa visão mais global, né? Então, mas a religião não é ruim, a religiosidade ela é saudável, porque ela torna as pessoas melhores para todos, para a convivência com todos. Então, quando a religiosidade traz essa espiritualidade que o Marcelo Gleiser fala, né? Marcelo Gleiser fala sobre espiritualidade. O que é isso? É utilizar as tecnologias para ajudar as pessoas, né? Tornar a vida das pessoas melhores, respeitar o próximo, né? Ser contra eventos históricos desastrosos, como foi a ditadura, como foi a época de Hitler. Então são eventos históricos que a gente deve evitar, né? E não passar tudo isso de novo, porque nós já temos comprovações de que isso não ajuda, né? O egoísmo só atrapalha. Então esses conhecimentos científicos aliados à questão da religiosidade no bem,
né, no bem de todo mundo, ajuda na solução da crise ambiental a qual vivemos. Muito obrigado e até a próxima.